Bom dia pessoal que está aí no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui o programa da Fátima. Vamos responder algumas perguntas que eu já deixei separado aqui. E colocando aqui embaixo alguma pergunta também, eu estou olhando os comentários, a gente vai respondendo também. Né, Fátima? Tudo junto e misturado, né, doutor? Horóscopo e a boa conversa com você, dona de casa. Show da manhã, 26. Se quiserem mandar aí, a Angélica, a Giovana, a Daniele, Ramon, Lohane, tem bastante gente aí. Vou colocar. Bom dia, Lico, tudo bem? Como é que tá aí a Unimed? Tranquilo? Bom, 9:07, nós estamos com o doutor Antônio Carlos Attar, angiologista e cirurgião vascular, e vamos falar de varizes, problemas, né, vasculares. E se você tiver nosso WhatsApp 429-99365427. Doutor Antônio Carlos Attar, bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Num friozinho agora. Friozinho gostoso. Isso. Bom para tratar das varizes. Bom para tratar das varizes. Não pode esquecer da perna, né? Acontece muito Exatamente. E nesse período, como a perna fica mais coberta, acaba esquecendo da perna e vai lembrar da perna lá perto do verão. E aí quer tratar na correria os vasos, né? As varizes. Então agora eu sempre falo assim, o melhor período para tratar as varizes é aquele que você está disponível e que você está com vontade de tratar as varizes. Esse é o melhor período. Não existe um melhor período assim especificamente para tratar as varizes, né? Mas no inverno é um período que você tem mais conforto. Primeiro, para usar a meia. Segundo, que você consegue o agendamento de horário mais facilmente, até porque diminui esse inevitável movimento nessa época do ano, porque realmente as mulheres esquecem das pernas. Um outro motivo de que realmente diminui o movimento, porque os sintomas melhoram com o inverno. O calor piora muito o inchaço, piora muito o peso, o cansaço da perna. Então isso diminui também a procura no consultório por conta dessa melhora dos sintomas. No inverno, acaba ocorrendo a piora dos sintomas que a gente podia até marcar numa próxima vinda, a gente começar a falar no inverno, principalmente, da parte arterial, né? Que a gente esquece, acha que o cirurgião vascular trata só varizes, né? O cirurgião vascular trata toda a parte circulatória do corpo, né? Incluindo as artérias, veias, linfáticos, de todo o corpo, com exceção do cérebro e do coração, que quem faz isso seria o neurocirurgião, o cardiologista e o cirurgião cardíaco. No inverno pioram os sintomas arteriais, né? O sintoma dos vasos que levam o sangue até os órgãos, que a gente sempre fala mais frequentemente aqui, porque realmente a patologia mais frequente é nas veias. As veias são os vasos que trazem de volta o sangue da perna, dos membros até em direção ao coração. Nessa época do ano, no inverno, pioram os sintomas dos pacientes que têm doenças arteriais, que são patologias que acometem a circulação arterial, que é a parte da circulação que leva o sangue até os membros. Então, como a gente já conversou algumas vezes aqui da aterosclerose, né, que é uma das principais afecções aí nessa região, que a gente pode combinar, e os pacientes quiserem mandarem, os ouvintes quiserem mandar as perguntas, né, tanto no Insta quanto no Face, que a gente está aqui ao vivo, se mandar alguma pergunta. E a gente marcar outra vez para falar sobre isso, sobre a aterosclerose. Importante, doutor, até porque, né, quando se trata desses problemas, né, vasculares, circulatórios, tudo que a gente souber, tudo que a gente puder prevenir é muito melhor do que remediar depois, porque às vezes não tem nem remédio, né, doutor? Com certeza. Tem perguntas aí que chegaram, né, pro doutor? Eu deixei, tinha bastante pergunta no Insta, eu acabei separando algumas aqui pra gente responder. Copiei aqui no papelzinho, porque ali já está ao vivo. Então, assim, eu respondi a pergunta do Alberto. O Alberto aqui de Telêmaco mesmo. Ele mandou assim: tenho varizes calibrosas há muitos anos, mas não sinto nada na perna. Preciso tratar? Calibrosa é aquela que aparece, aquela gordinha. Aquelas bem saltadas, pelo que eu entendi. A gente percebe. Que você olha e tem parece aquelas cobras para fora na perna. Precisa, deve e não deve esperar muito para tratar, apesar de não ter sintoma. Isso pode acontecer. O paciente ter varizes muito calibrosas e não ter sintoma nenhum.
precisa tratar por quê? As varizes, o que são as varizes? Né? São vasos que perdem a sua função, que é de levar, são veias, né, que perdem a sua função de levar o sangue da perna em direção ao coração. Certo. Então, nessas veias muito calibrosas, as válvulazinhas dentro dessa veia, e as veias possuem pequenas válvulas que funcionam como válvula de retenção. Quando você caminha, que você empurra o sangue para cima, essa válvulazinha se abre, o sangue sobe. Quando ele tende a descer por gravidade, ou porque você está falando e está fazendo força no abdômen, porque você está tossindo, porque você está carregando algum peso, ou porque você simplesmente está em pé pela força da gravidade, essa válvula se fecha e não deixa o sangue descer. O que acontece nas varizes em si? Quando ela se dilata, essa válvulazinha perde a sua função e o sangue fica muito tempo, entre aspas, acumulado e parado ali na veia. Ele não consegue subir em direção ao coração. Isso o que acontece? Sangue parado propicia a coagular. O sangue, para não coagular, ele tem que estar se movimentando. O sangue, quando está muito parado, que a gente chama de estase venosa, ele tem um risco muito grande de coagular. Então, o paciente que tem essas varizes muito calibrosas tem um risco elevado de ter tromboflebite, trombose nessas veias, coagular o sangue dentro dessas veias. Fora possíveis complicações oriundas dessas varizes, né? Até essa semana a gente está fazendo uma reforma no Pilates lá da Priscila. Um dia tem que trazer ela aqui para falar do Pilates. E o pintor que trabalha com a gente há muitos anos, o Alcides, eu olhei a perna dele assim, eu falei, Alcides do céu, como é que você nunca me procurou já estava com alteração da pele, assim, com área. Ele falou assim, pois é, doutor, eu ia até perguntar para o senhor, porque está coçando demais isso. Então, o que acontece? Esse vaso dilatado, a parede do vaso, ele não é totalmente impermeável. Então, quando ele se dilata, a pressão venosa dentro desse vaso é maior, porque a coluna de líquido que está ali é maior, então a pressão dentro do vaso é maior. Como a parede do vaso não é totalmente impermeável, começa a sair substâncias para fora do vaso, como proteínas, líquido, pedaços de célula para fora do vaso. E essas substâncias fora do vaso são estranhas ao organismo. Quando eles estão dentro do vaso, não são estranhas. Quando estão para fora do vaso, elas são estranhas. E isso começa a provocar uma reação inflamatória. Isso começa a ocasionar alterações da pele. Uma dessas alterações da pele é o eczema, que a gente chama de eczema de estase, que é o eczema ocasionado pelo sangue muito tempo parado ali. E esse eczema vai começar a ocasionar o quê? Uma hiperemia na pele, fica vermelha a pele, fica descamativo, começa a descamar a pele, bem em cima de tal vaso, assim, no trajeto do vaso fica avermelhado, começa a descamar e coça muito, dá muito prurido no local. E isso é um risco grande de ali naquele local abrir uma ferida. Porque o paciente vai, coça, mete a unha mesmo, né? Acaba abrindo pequenas... Às vezes nem sente quando vê já coçou? Nem sente, acaba abrindo pequenas lesões naquele local, aquelas lesões infeccionam e, acaba abrindo uma úlcera naquele local. Então, realmente, mesmo que não tenha sintoma, não tenha coceira, não tenha nada, precisa tratar pelo risco de complicações futuras no local. E depois, aberta essa ferida, é muito mais complicado tratar, porque tem que tratar tudo daí, né, doutor? Tem que tratar tudo. Tudo. Muitas vezes a gente tem que tratar a ferida antes, né? Tratar a consequência, para depois a gente conseguir tratar as varizes. Na grande maioria das vezes, a gente faz até concomitantemente, porque uma coisa que eu falo sempre no consultório, né? Os pacientes chegam lá e anos e anos, às vezes, tratando a úlcera. A doença não é a úlcera. A doença é um sintoma, é uma manifestação da doença principal, que é a insuficiência venosa. Então, não adianta ela ficar tratando a úlcera se não for tratar a causa da doença, que é o que está por baixo, que são as varizes, né? E é muito comum a gente ouvir a pessoa falar, mas essa ferida não fecha, né? Até criou uma casquinha, abriu de novo. Não vai fechar, porque a doença não é a úlcera, a doença é as varizes que estão por baixo. Então, às vezes, a gente precisa, inclusive, tratar as varizes concomitante com a úlcera. Não precisa esperar fechar a úlcera para tratar as varizes, muitas vezes. Principalmente hoje, com o advento do laser e de outras técnicas, a gente consegue fazer esse tratamento concomitante. É óbvio, tem que fazer um primeiro ataque nessa ferida, tirar a infecção dessa ferida, tirar a contaminação dela, para daí a gente tratar as varizes.
Mas o tratamento concomitante é muito importante, senão essa ferida vai ficar ali para sempre. Não tem solução, porque ela não é a doença, ela é uma manifestação. É a mesma coisa você estar com uma infecção de garganta, uma placa nas amígdalas, está com febre, e você fica tomando só remédio para febre, só uma dipirona. Não vai adiantar, você vai ter que tomar um antibiótico para melhorar, né? Então você tem que tratar a doença que está causando, não o sintoma só. Muito bem, são 9h16, nós estamos com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Antônio Carlos Zatter, respondendo a sua pergunta. A próxima, doutor? Então, é da Luísa. A Luísa falou assim, colocou: eu vi um vídeo na internet com um creme que faz desaparecer as varizes. É verdade? Não existe. Tem mesmo um vídeo, depois eu fui procurar, eu já tinha visto esse vídeo, eu fui procurar até para fazer uma publicação no Face. É um vídeo que a paciente passa, faz uma massagem em cima de uma varicose e ela desaparece. Provavelmente o que é aquele vídeo? É alguma substância vasoconstritora, que faz com que os vasinhos se contraiam. E aí quando ele se contrai, diminui, porque o que aparece, o vasinho na pele, quando ele aparece aquele vermelhinho, o que aparece o vermelho dentro é o sangue que está dentro do vaso. O vaso, as veias, elas são transparentes. Quando você não tem, ou ela é branquinha, não aparece. Quando você tira o sangue que está dentro dela, ela desaparece mesmo. Então, isso é legal ela fazer essa pergunta para a gente explicar alguns vídeos que tem na internet, né? Então, tem esse vídeo do creme que se passa e desaparece. Provavelmente o que acontece é algum vídeo que tem algum vasoconstritor muito potente, que ele passa, esse vaso faz uma vasoconstrição muito forte, aí desaparece porque diminui a quantidade de sangue dentro dele e ele diminui de tamanho. Mas provavelmente, se você acompanhar isso ali durante o período de ação desse vasoconstritor, ele rapidamente vai voltar, ele começa a se dilatar de novo, começa a passar sangue dentro do vaso de novo e começa a aparecer. Uma outra que é legal a gente explicar, um outro vídeo que é bem viralizado na internet, é fazendo um tratamento injetando a espuma dentro dos vasos, dentro de uma área bastante bem avermelhada de vaso. E aí o profissional tá com a agulhinha, injetou a substância dentro do vaso e na hora, parece mágica, assim, desaparece tudo. Mas não é que vai desaparecer para sempre, desapareceu porque naquele momento que ele está injetando, o sangue que estava dentro do vaso foi substituído pela espuma, ou por essa substância que ele injetou dentro. Pouquinho tempo depois, o que vai acontecer? Essa substância vai para a circulação e começa a passar sangue de novo e já aparece esses vasos de novo. Então, não é um passe de magia, não existe milagre dessa maneira, que você vai colocar lá e um passe de mágica isso vai desaparecer. Não, e a espuma nessas varicoses que aparecem nesse vídeo não é o tratamento mais indicado por conta do alto índice de mancha que pode ocasionar pela espuma. A espuma é um produto muito mais potente. Na verdade, a espuma tem várias concentrações, tem várias potências. A gente usa muito, mas procura usar sempre a potência mais baixa possível. Para a gente conseguir usar a potência mais baixa possível, a gente associa o laser junto. Então, a gente une a potência de duas técnicas para conseguir usar uma potência, uma concentração bem baixa da espuma, que agride menos o vaso, e isso ocasiona menos manchas após o tratamento. Em alguns vasos, é característico, às vezes, ficar uma sombrinha um pouquinho mais escura no local, que com o tempo isso vai desaparecer, com cremes clareadores vai desaparecer. Mas fazendo espuma diretamente, sem laser, nessas macrotelangiectasias que a gente chama, porque as telangiectasias também, os pacientes devem notar, tem vários tamanhos na perna. Tem umas que são fininhas, que parecem uns cabelinhos. E tem outras que são mais grossas, assim, que aparecem mais escuras e que pode até fazer um relevo na pele, assim. Parece que você olha, assim, parece que não tem pele por cima do vaso. Parece que o vaso está na flor da pele, assim. Esses vasinhos a gente chama de macrotelangiectasias. Esses são os mais chatinhos para tratar, sem deixar mancha nenhuma, sem deixar... E aí você colocar ali naquele vaso uma espuma aí com uma potência maior, vai manchar demais. Então, nesses casos, a gente usa... geralmente, basicamente, a glicose, com associação de algum outro medicamento, mas associa junto o laser. O laser vai fazer um espasmo nesse vaso, diminuir o fluxo de sangue dentro dele, para a gente usar um líquido esclerosante bem mais leve, agredir menos esse vaso e ir tirando aos poucos sem deixando o mínimo possível de marca no local. Então, tudo que você tem pressa, que você quer fazer muito rápido e com potência muito forte, tem suas consequências. A gente tem que ir, o tratamento de varizes é um tratamento que você não pode ter pressa, você tem que ter
controle, tem que ter o acompanhamento, né, de um cirurgião vascular bem próximo, para que a gente consiga ter um resultado adequado. Eu falo isso porque você foi minha paciente e eu converso com todos os meus pacientes no consultório. Eu sou contra a realização, quer dizer, eu sou contra, quem sou eu para ser contra não, né? É uma coisa que eu não faço, né? Que eu sou contra porque eu não concordo. Eu não ofereço o tratamento por sessão, primeiro. Por quê? Porque hoje em dia parece que está tudo, até vai de encontro de uma outra pergunta que me fizeram. É uma paciente aqui, Maria Clara, que ela é de Curitiba. Ela tem varizes e mora em Curitiba. Acompanho aqui no Instagram, mas mora em Curitiba. Quem você indicaria para tratar meus vasos em Curitiba? Como faço para escolher, né, o cirurgião? O que eu tenho para dizer? O que ela tem que procurar é um cirurgião vascular. Hoje em dia é tudo tão fugaz, né? Tão descartável, né? Tão rápido. E sem compromisso, né? Às vezes você vai... tem planos de saúde, consulta do doutor, sei lá, né? Que você vai lá para uma consulta e não tem comprometimento nenhum, né? Às vezes não tem retorno, não tem acompanhamento. Então, primeiro procurar um cirurgião vascular que tenha como concepção um tratamento horizontal das varizes, né? Como a gente já conversou aqui, o tratamento vertical e horizontal. O que é o vertical? O vertical é o cara que te atende em 10 minutos, olha lá, tem varizes? Tem, então vamos examinar. Tira, olha lá, tem varizes? Tá, então vou pedir um ultrassom, você faz teu ultrassom e volta aqui. E aí você vai fazer ultrassom com uma outra pessoa, às vezes você volta, vai operar com uma equipe que às vezes não é nem aquele profissional que está lá. Então, o que é o tratamento horizontal de varizes? O profissional que vai te atender é o mesmo profissional que vai fazer o teu exame, que vai fazer o teu ultrassom, vai visualizar as suas varizes, vai fazer toda uma anamnese, primeiro, né, a consulta, conversar sobre fatores de risco, fatores concomitantes, herança genética, vai fazer toda aquela avaliação na consulta, fazer o teu exame físico, vai fazer o ultrassom e vai te acompanhar em todo o tratamento. Essa é a filosofia que eu tenho para mim. Então, eu tenho o que a gente prega e fala muito na clínica. Nós vamos estar ali sempre, a longo prazo, para atender a paciente no que ela precisar, ter esse comprometimento com o paciente. Às vezes, se você chega lá para marcar uma sessão só de aplicação, e o profissional está já com geralmente é uma auxiliar, deita na cama você, e o profissional entra já com a agulha na mão para fazer o tratamento da sua perna. Gente, eu tem uma coisa que eu não permitiria fazer isso na minha perna ou na perna da minha esposa. Sem você fazer uma consulta, uma avaliação toda, fazer o ultrassom, o vasinho que está ali aparecendo, muitas vezes, na grande maioria das vezes ele não está sozinho, ele tem vasonutridores, pode ter até uma essência de safena, precisa ser feito um tratamento mais amplo. E não é numa sessão que você vai conseguir resolver. Então você vai ali, o profissional vai fazer aquela aplicação, virar as costas e vai para casa. Se sumir, sumiu. Se não sumiu, você tem que ir lá pagar outra. Então qual é o comprometimento que esse profissional tem? Fez documentação fotográfica, tirou foto da sua perna para você, junto com ele, acompanhar tratamento de varicose, você fez junto comigo. Não é fácil, não é um passo de mágica. Teve uma área na sua perna que a gente teve uma dificuldade maior de tirar. Se a gente não tivesse feito documentação fotográfica e avaliado desde o início como é que aquela área que a gente fez, né, as 5 sessões, na primeira sessão não teve uma boa melhora, a gente atacou na segunda não teve, né? Na terceira eu já falei, opa, só um pouquinho. Vamos olhar as fotos, rever, fazer um ultrassom, o que tem? Ouvimos no ultrassom, tinha uma nutridora por baixo, a gente tratou aquela nutridora e aí resolveu aquela área. Como é que a pessoa vai fazer isso sem um acompanhamento, uma documentação fotográfica, uma sessão que foi feita às vezes há 6 meses atrás? Como é que você vai lembrar qual área que você fez e que não tratou e que não resolveu? Então essa documentação, esse acompanhamento horizontal da paciente durante todo o procedimento. A disponibilidade, eu falo, todos os meus pacientes têm acesso ao meu celular pessoal, todos. As minhas receitas, quando eu faço, tenho o meu celular pessoal. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer em retribuição a uma pessoa que está te entregando o que existe de mais precioso para ela, que é a própria saúde. Então, essa disponibilidade, esse comprometimento é importante. Então, quando você for procurar um profissional, avaliar isso, né? Eu não vou te dizer aqui porque eu vou ser o nome do profissional, porque eu vou ser injusto. Eu vou ser injusto que tem vários profissionais em Curitiba que são
competentíssimos amigos meus e às vezes, assim, tem vários. Então, o que você tem que fazer é ir na consulta, fazer essa avaliação crítica do comprometimento. Se aquele profissional vai estar comprometido com você, vai estar ao seu lado, independente do que for o resultado. Muitas vezes a gente vê isso, há 15 anos, né, que eu faço isso. O que eu mais notei nesses 15 anos, o paciente valoriza muito mais o teu comprometimento. Sim. E a tua disponibilidade de estar ao lado dela e que ela vê que você está lutando para entregar para ela o melhor resultado possível do que em si o resultado somente. Ela não vai te procurar porque você é um cara que tem um ótimo resultado, mas ela geralmente procura porque ela sabe que você vai estar ali, que você vai estar ali a longo prazo e que você vai estar ali disponível para atender ela da maneira que for necessário para atingir o melhor resultado possível. Isso sim, eu acho que é o que a paciente tem que procurar quando for procurar um profissional para tratar a perna dela. Não, com certeza. A gente até estava comentando com o doutor o tempo que faz que eu estou em tratamento. Estamos terminando. Mas fizemos de quase tudo, né, doutor? Sim. E começou assim, com safena, sem te tirar da tua rotina. Sim. Sem tirar da tua rotina. A gente sempre e quantas vezes você foi lá no consultório para a gente acompanhar? Como é que você vai tratar? Imagine você tratar a sua perna do jeito que você tinha vados, por sessão, ou indo a tua insegurança, como é que ia ser? Quantas sessões eu vou ter que fazer? E essas sessões, será que vão me acompanhar depois? Né? Imagine tratar a sua perna sem documentação fotográfica, sem ter aquele registro fotográfico desde o início do tratamento. E é interessante isso, porque você vai acompanhando, né, como o doutor está dizendo agora, não está funcionando aqui, por que é que não está funcionando? E o vínculo que você cria, né, e a confiança realmente de que é dessa forma. E fica tranquilo, né? Sim, porque você sabe que o profissional vai estar ali, independente do que for, e você tem, assim, amplo acesso. Então, é meu celular pessoal que você tem, que eu durmo com ele lá da cama. Você vai me ligar a hora que você precisar, vai mandar um WhatsApp, às vezes eu não posso dentro no meio da consulta, mas vai mandar um WhatsApp. Então, eu acho que isso é uma contrapartida que a gente tem que dar. Puxa vida, você está me entregando o que existe de mais precioso em você, que é a própria saúde. Você vai entregar a sua perna, quem te leva em todos os lugares, né? Que a gente tem na clínica aquele hashtag eu cuido de quem me leva a todos os lugares. O quão isso é fundamental para você entregar isso numa pessoa, às vezes, que nem informação adequada tem, né? Então, o tratamento de varizes, para quem tratar as varizes? Um angiologista e cirurgião vascular. Não é todo médico que vai tratar. Sim. Cada macaco no seu galho, vamos dizer. Você não vai consertar uma geladeira no mecânico de carro. Por que você vai tratar suas varizes num profissional que não é especialista em angiologia e cirurgia vascular? O risco aumenta exponencialmente. A gente que já faz isso todos os dias, que estuda para isso, que tem toda a tecnologia para isso, não é um procedimento isento de risco. Imagine quem, além disso, faz um monte de outras coisas, ou então, às vezes, que não é nem médico. Então, tem que ser um angiologista e cirurgião vascular, avaliar nesse angiologista e cirurgião vascular se ele tem essa filosofia de comprometimento, de atendimento humanizado, de esse tratamento horizontal, que ele vai te acompanhar em todas as etapas e que ele vai estar disponível para te atender em todas essas etapas. Todo procedimento na medicina tem seu risco. Até você tomar um remédio para dor de cabeça, um paracetamol, é hepatotóxico, pode fazer uma hepatite, você tem um problema sério. Se você não tem a certeza de que o médico vai estar do seu lado, vai estar disponível para te atender e que ele vai ter conhecimento e ter mecanismos necessários para te atender nessa complicação, é muito temerário você fazer esse tratamento nesse patamar. Então, você tem que ter esse grau de comprometimento, esse grau de tranquilidade, que ele vai estar ali do seu lado para te atender, independente do que aconteça. Não, isso é tão real que logo que eu comecei o tratamento, eu tive febre. Daí liguei pro doutor, tô tendo febre, tem alguma coisa a ver? Eu tava com pai de um resfriado. A gente escutou, né? Fez um raio-x e tinha até um início de uma infecçãozinha respiratória. O que a gente fez, tratou a infecção respiratória, não tinha nada a ver com as varizes. Nada a ver, mas a insegurança de quem, né?
E aí o que eu falo? Eu vou estar do seu lado para o que acontecer, independente da onde durante o tratamento. E isso não é raro acontecer. Como geralmente os tratamentos são a longo prazo, Sim, eu brinco com meus pacientes, é um casamento. Varizes não tem cura, tem controle. A gente consegue manter a perna em dia e manter a perna bonita fazendo o que a gente chama de TCV, tratamento contínuo de varizes. E nesse meio tempo, as coisas vão acontecendo e a gente vai tratando. Então, eu tenho muita paciente que vem tratando e engravida. Daí vem para fazer o acompanhamento durante a gravidez, para a gente tentar minimizar o impacto da gravidez na perna da paciente. A gestação, não adianta, é um fator de risco importantíssimo para desenvolver varizes. E a gente tem que fazer uma série de medidas para prevenir e minimizar esse impacto da gestação na perna da paciente. E a gente tem que acompanhar. Às vezes a gente acompanha de 3 em 3 meses essas pacientes para minimizar esse impacto da gestação na perna da paciente. Doutora Edith relata que o seu esposo tinha varizes há mais de 10 anos, bem grande na perna. Faz 2 meses que sumiu. E ela pergunta, o que será que aconteceu? Por quê? Boa pergunta, doutor. Não viu a perna? Boa pergunta. Também gostaria de saber. Boa pergunta. Sumiu. Interessante, né? Será que sumiu dali de aparecer? Foi agora no frio, Edith? É interessante, né? 10 anos. Tem que levar ele para avaliar, porque assim, o que tem que ver? Se é que ele fuma. Não? Será que pode ter tido uma trombose nesses vasos? Esses vasos diminuíram? Será que ele pode ter uma oclusão arterial que acabou diminuindo o fluxo? Então, eu tenho que ter tem que fazer uma série de avaliações para a gente ter certeza aí do Esse que é. Porque aqui, assim, foi isso que aconteceu sem chance de responder, né, doutor? Sem avaliação, sem acompanhamento. Tem mais pergunta aí, né? A Márcia do Jardim Alegre. Isso veio o que a gente, de encontro o que a gente já falou aqui, né? Faço a aplicação há mais de 10 anos, mas nunca consegui ficar com a perna bonita. Pode ser essas nutridoras que você tanto fala? Pode ser. Pode ser as nutridoras e pode ser... a nutridora é aquela que está por baixo. Aquela que está por baixo. E pode ser também aquilo que a gente acabou de conversar, esse tratamento horizontal, né? Imagina, eu não sei como é que faz a aplicação a 10 anos, tudo bem. O tratamento, isso é uma coisa que eu também questiono muito, né? A aplicação, uma sessão. Vamos falar sobre uma sessão. O que é uma sessão de aplicação? Vamos dizer, eu não faço só a aplicação só com agulha, não faço porque... bem, na verdade, não tenho paciência. Não é que não resolva a aplicação só com agulha. Resolve, é um tratamento eficaz, muitos usam, mas ele é muito lento. Ele é muito lento e precisa muita sessão para ter um bom resultado. E é muito comum o paciente desistir no meio do caminho, não ter aderência ao tratamento, porque ela acaba não vendo, aos poucos, se ela for fazendo, vai ter uma boa resolutividade, mas precisa fazer muita sessão e durante um período muito grande. Então, eu não faço só, eu sempre uso o laser junto e isso acelera muito o tratamento. Por quê? A sessão. Primeiro, como é a sessão? Como que determina o tamanho da sessão? Tem gente que faz, eu acho engraçado, né? Faz a sessão por picada. Então, vai lá, a minha sessão são 10 picadas. Gente, como que é isso? É 10 picadinhas, é uma sessão, daí faz mais 10, aí avisa, são mais... Às vezes cobra, já tive paciente que foi e relatou, doutor, eu fiz um tratamento que era por sessão e o doutor cobrava R$50 da sessão. Eu falei, R$50? Ele falou, mas ele estava fazendo a sessão, daí fazia assim, dava 10 picadinhas e falava para mim, foi uma sessão. Você quer continuar? É mais 50. Aí foi mais um. E assim foi de 50, ele falou assim, doutor, foi de 50, na hora que eu vi, não tem nem controle de gato. Como é que você vai fazer por picadinha? Às vezes você faz... Até porque o paciente não entende Quantas picadinhas eu dei na sua... A pessoa você vai cobrar... Perco as contas cada vez, né? Eu vou cobrar por picadinha? Tem profissional que cobra por ml de produto. Gente, eu gasto muitas vezes, principalmente por causa do laser, eu gasto 2 ml de esclerosante, às vezes, para tratar. Como é que vai tratar? Como é que vai tratar por ml? Por tempo. Tudo bem, por tempo pode ser um pouco mais racional. Como é que a gente faz? Você viu como é que a gente divide, né? Normalmente a gente passa, são os pacotes de tratamento e que a gente faz a gente vai determinar mais ou menos um número mínimo de disparos de laser para tratar a perna toda.
E a gente acaba usando esse disparo de laser para mensurar o valor do tratamento. Esse número de disparo de laser, eu vou estimar um mínimo de disparo para fazer o tratamento todo, fazer todo o tratamento. E esse número mínimo de disparos, a gente vai dividir eles em 3 a 5 sessões. Número mínimo de disparos, a gente vai dividir, então, como é que a gente monta esse tratamento, né? Então, é um pacote que vai ser esse número mínimo de disparos, e a gente vai dividir esses disparos em 3 a 5 sessões. Como que a gente faz essa divisão de sessões? O paciente vai em uma primeira sessão, a gente vai dar o primeiro ataque em todos os vasos de uma das pernas. Então, a gente vai atacar todos. Por mais que tenha, a gente vai dar o primeiro ataque em todos os vasos de uma das pernas. Por questão de conforto, tudo, paciente que não é da cidade, que é de outra cidade, a gente até consegue fazer nas duas pernas, mas é muito cansativo, tanto para o paciente quanto para mim. Então, a gente prefere faz toda uma perna. Numa segunda sessão, que pode ser no dia seguinte, ou pode ser dali uma semana, pode ser período bem curto, a paciente volta numa segunda sessão e a gente dá o primeiro ataque em todos os vasos da outra perna. Então, nessas duas primeiras sessões, a gente já deu o primeiro ataque em 100%. Todos os vasos da perna já deu o primeiro ataque. Não são todos que vão desaparecer, a gente já sabe. Alguns vão diminuir de tamanho, outros não vão mudar, outros vão sumir totalmente. A gente vai fazer um retorno com 7 dias para a paciente vir, para a gente ver como é que ela está, drenar alguma coisinha, às vezes precisa drenar de algum coágulozinho que faz. Com 30 dias ela volta para a documentação fotográfica, para a gente fotografar e analisar como que foi o resultado desse primeiro ataque nas duas pernas, para daí marcar uma terceira sessão, que vai ser aí um primeiro retoque do tratamento. Nesse primeiro retoque, ela já vai ter muito menos vasos nas duas pernas. E muito provavelmente a gente já vai conseguir dar esse primeiro retoque nas duas pernas. Então, nessa terceira sessão, a gente vai dar um segundo ataque em todos os vasinhos da perna, das duas pernas, para dar um primeiro retoque. De novo, ela vai voltar com 7 dias para ver como é que está, 30 dias para documentação fotográfica, para a gente analisar, para daí fazer uma quarta sessão, que a gente vai dar aí um segundo retoque, vai dar de novo, nas duas pernas, um retoque no que tenha ficado. E assim vai ser com a quinta sessão também. Então, nesse pacote de tratamento, já vai estar incluso o primeiro ataque de todos os vasos da perna e mais 3 retoques em todos os vasos da perna, todos. Então, dessa maneira, é muito difícil que em 5 sessões, que a gente vai contar que aí as 2 primeiras sessões podem ser feitas na mesma semana. Então, isso seria uma sessão, 30 dias outra, 30 dias outra. Então, são em 3 a 4 meses, a gente consegue, com esse sistema, é muito difícil que a gente não chegue a 80%, 90% de resultado, porque a gente vai estar dando 3 retoques, o primeiro ataque mais 3 retoques em cima disso. É muito difícil que nesse sistema de tratamento a gente não tenha um resultado de 80%, 90%. A gente acompanhando do lado, vendo documentação fotográfica. Se na foto, entre uma sessão e outra, tiverem áreas que estão refratárias a tratamento, a gente vai, de novo, com o ultrassom, avaliar o porquê que está refratário, se não tem nenhuma veia perfurante ou alguma veia maior por baixo que a gente precisa tratar. Tudo isso, todo esse acompanhamento com a documentação fotográfica, com o ultrassom se necessário, com esse acompanhamento horizontal do paciente, é que permite com que a gente consiga esse resultado em um período de 3 a 4 meses. Então, é muito diferente você falar de uma sessão. Como é que mensura essa sessão? Não tem como você mensurar uma sessão, entendeu? Então, dessa maneira, a gente articulou esse tipo de tratamento para conseguir entregar para o paciente o melhor resultado possível, no menor tempo possível, de maneira mais segura possível e com comprometimento fotográfico, o paciente vendo na fotografia a evolução, e a gente manda pelo WhatsApp, né? Normalmente Sim. Depois o resultado e o acompanhamento, e com a certeza de que a gente vai estar lá, do lado dela, a longo prazo e sempre que ela precisar. Muito bem. Então, se você quer pernas bonitas para as férias, né? Finalzinho de ano, esse é um bom momento para você começar. Doutor, então na próxima entrevista vamos falar... Vamos passar para a parte arterial, então? Para a parte arterial. Vamos falar sobre aterosclerose. Então, fiquem ligadinhos, porque daqui 15 dias o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular, volta conosco. Qualquer informação... Isso, pode... tem o WhatsApp para marcação, né? Você tem aí que eu também. Não vou lembrar de cabeça agora.
32731542, telefone da clínica. Da clínica. E o WhatsApp, pior que o meu WhatsApp vai ter que entrar aqui no Mas você Insta. pode entrar em contato com a Clínica Pro Saúde, que o pessoal já passa tudo certinho para você, né, doutor? Vou sair do Insta aqui um pouquinho para a gente poder entrar aqui. E lembrando porque que... esse negócio do celular, fica tudo no celular, você não decora mais nada, né? Sim, com certeza. 8404-2161, o Instagram da clínica. 8404 2161. Então, você pode entrar em contato, já ver o que você pretende fazer, para quando é o seu prazo, porque é menos de 90 dias, pelo jeito aí, dependendo da situação, não tem mais. Não adianta chegar em dezembro, que vai para praia em janeiro, para ficar... Não, e de repente milagre, tem essa pena, né, doutor? Se alguém prometer esse milagre, não existe, não tem. É tratamento a longo prazo e que... O que deve ficar, né, acho que de hoje, é o comprometimento, né? Você não acha que as pessoas hoje parece que não têm comprometimento? Não, e é tudo muito rápido. É tudo descartável, é tudo fugaz, é tudo... Acho que a vida moderna nessa correria... E até esse vínculo que você tem, olha, eu estou com esse problema, que médico eu procuro? Ah, vou falar com o doutor fulano, que eu conheço, né? Ele vai me indicar, até isso é legal, né? Você ter certeza que você está ali, que o profissional vai estar do seu lado a longo prazo para que você precisar, né? Então, isso é interessante. E essa coisa do descartável, do rápido, e é tudo para ontem, em termos de saúde, não dá, porque senão nós vamos ficar aí, né? Doentes, até da cabeça, porque a gente quer tudo muito rápido, né? E sem ter aquele vínculo que você realmente... É isso que eu falei, olha, tive uma febre, doutor, do procedimento? Não, nada a ver. Então, né? Mas ele fez todo esse acompanhamento. Então, essa confiança, esse eu posso contar, que é muito raro hoje em dia, isso é do tempo, né, doutor? Comprometimento e humanização, as coisas que eu falo para a minha equipe na clínica. O tratamento e o atendimento humanizado e o atendimento com comprometimento, eu falo, a minhas pacientes é engraçado que a gente, tanto as meninas como a gente acaba criando um vínculo de amizade tão grande que as pacientes têm o celular das minhas meninas lá, às vezes fica esse jeito de mandar para mim a mensagem, porque às vezes acha que está incomodando e tal, aí manda para as meninas, então todas tem o telefone da Luana, minha auxiliar. Então, a gente acaba virando uma grande família humanizada, assim, para conseguir atender todos os pacientes. E essa, realmente, né, é a melhor solução para nós, enquanto pacientes. E, claro, o médico também sabe o que ele está fazendo. Eu tenho o telefone da Luana, até porque tem isso mesmo. Eu vou entrar em contato, de repente ele está ocupado, tá? Então, a pessoa que está ali mais perto é a salvação, né? Às vezes tem fica realmente sem jeito de ligar, achar que está incomodando tudo. Então, tem o telefone das meninas lá na frente, tem o celular da Luana, tem... Então, você tem certeza que, de alguma maneira, você vai conseguir entrar em contato com o profissional que está te tratando. Né? Isso é que importa. Então, daqui a 15 dias, aterosclerose. Obrigada, doutor. Um abraço a todos. Bom dia. Até eu perdi seu texto no meio da minha bagunça aqui. Bom, eu tenho quinta com você. Acho que estamos nos finalmente. Finalmente, Eu falei, até a Lisa que perguntou esses dias, e aí? Falei, ó,